Então, pessoal de Mafra e Rio Negrinho, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para registrar algumas das ferramentas do Excel que a gente utilizou para fazer a regressão linear, que foi feita em sala de aula, né, a partir do PowerPoint e a partir de alguns exemplos que a gente desenvolveu no quadro também. Mas eu acho que vale fazer mais esse registro aqui para vocês terem aí como exemplo, né, e saberem onde buscar quando forem precisar retomar esse conteúdo. Então, o exercício que eu vou fazer aqui com vocês é aquele do livro do Ivo Vale e Geraldo Toledo. Para ver se para a gente analisar a correlação entre renda e poupança. Esse aqui seria um exercício, né, como eu falei para vocês, que eu preferiria reservar para fazê-lo manualmente, né, no sentido de fazer os cálculos mentalmente, né, construir uma tabela de dados no caderno, porque são valores relativamente pequenos, então em um certo nível os cálculos aqui são simples e servem para relembrar regras, né, fazer esse tipo de coisa. E deixar para o recurso computacional aqueles problemas com números maiores, né, como aquele caso que a gente estudou dos valores do produto interno bruto, né, das variáveis do produto interno bruto, no caso do município de Abelardo Luz, né, que são valores que tornariam muito difícil o trabalho calculacional, inclusive com o uso da calculadora. Então a planilha ela dá essa facilitada pelo trato que ela dá na tabela, né? Voltando para a planilha. Então temos aqui as duas variáveis, né? Então se a gente faz a seleção desses dados e formos em inserir, opção inserir, e aqui na opção gráficos a gente vai ter a opção de dispersão, né? Então essa seria a dispersão dos dados aqui, né? Nos valores do eixo horizontal a renda e do eixo vertical a poupança. Então, se nós viermos aqui no layout de gráfico, a gente vai ter a opção, isso na minha versão do Excel, lógico, né? Tem muita gente que já usa nova. Aqui a gente vai ter essa opção, né, que mostra os dados, a reta e um f de x. Isso quer dizer que ele vai apresentar a função para a gente aí, né? Ou equação de regressão, como se encontra nos livros de estatística. E ao clicar, ele retorna para a gente uma relação entre x e y, né, entre renda e poupança. E manda para a gente também esse valor aqui que é o R2, né? Então, nesse caso aqui, 9.673, a gente poderia interpretá-lo da seguinte maneira, que 96,73% dos dados se encaixam nessa fórmula de regressão. E quanto mais próximo de 1, né, melhor essa aproximação. Então aqui a gente tem uma aproximação razoável para representar esse conjunto de dados. Outra forma de lidar com a regressão no Excel seria de fazer o cálculo daqueles valores que a gente faria à mão, né, por conta desses valores menores, né, e que derivam daquelas fórmulas da regressão, o beta e o alfa, essas duas fórmulas aqui. Então, a partir delas, a gente poderia também encontrar aqueles valores que estabelecem a relação entre x e y que o gráfico retornou. Então, isso aqui permite que o aluno entenda, né, pelo menos saiba que existe uma fórmula para chegar naquele valor, e ela pode parecer um pouco complexa, mas ela é relativamente simples, né? Por exemplo, vamos relembrar o beta, né, que seria, digamos, o coeficiente angular dessa equação de regressão. Então aqui a gente tem um valor, uma letra que é a letra N, que indica a quantidade de dados que a gente tem na tabela. Nesse caso aqui nós temos 10 dados, né? 10 pares XY, então esse N seria 10. Aqui a gente tem o somatório de x vezes y, ou seja, pegar cada um dos valores de renda e poupança e multiplicar, e no final somar todos esses valores.
O somatório de x é o somatório dos valores de renda, de y da poupança. Aqui uma sutil diferença, né, mas numericamente ela é significativa. Né, o somatório de x ao quadrado. Né, isso quer dizer pegar todos os valores de renda, elevar ao quadrado e depois somar. E aqui é o quadrado do somatório de x, o que significa pegar o somatório de x já calculado e elevar ao quadrado. Esse é um detalhezinho que aparece nas duas fórmulas. Então vamos construir as tabelas que retornam esses valores dos somatórios. Então aqui eu vou colocar o somatório de x, os dados de x já estão aqui. Então aqui a gente vai fazer a soma da variável x e vai utilizar a função soma. Né? Então quando a gente utiliza uma função no Excel é importante começar com, quer dizer, é necessário começar com a igualdade. Existem outras funções, né? No caso aqui a gente quer somar os dados da variável x, isso significa que a gente quer somar os dados que estão na coluna A e nas linhas de 2 a 11. Então eu vou indicar o primeiro elemento desses valores, né, de cima para baixo. Então esse valor se encontra na cédula A2, digito 2 pontos e digito a última. E a cédula que se encontra o último valor da coluna, que é o A11. Então deu 407. Né? Poderíamos fazer o mesmo aqui, né? Devemos fazer o mesmo para a coluna dos y, né? A gente precisa do somatório de y, só que a gente não precisa reescrever a fórmula, né? Porque o Excel entende que se a gente selecionar a cédula em que já tem essa função e a gente arrastar aqui para o lado, ela entende que a gente quer somar esses dados aqui também. Então, inclusive está aqui em cima no lugar onde a fórmula vai sendo digitada, né? O teor da cédula, na verdade. Ele já vai entender isso. A gente precisa também dos valores de x ao quadrado. Então, eu quero calcular cada um desses valores, vou fazer referência, né? Começar com igual, fazer referência à cédula que eu quero calcular ao quadrado e elevar ao quadrado, que no caso do Excel ele vai interpretar como o símbolo de circunflexo e o 2. Né? Então isso significa elevar ao quadrado. Né? Então 10 ao quadrado, 100. E eu também posso arrastar as informações dessa cédula para baixo e ele vai entender que eu estou querendo encontrar o quadrado de todos os valores de x. E já vai retornar. Novamente, né, eu posso estender aqui também o teor daquela cédula do somatório de y para a direita e obter o somatório do x ao quadrado. Precisamos também de x vezes y. Então, x vezes y, multiplicar cada um dos pares xy. Que no primeiro caso seria A2 vezes P2, o 40. E agora a gente vai passar as informações dessa cédula para todas as outras. Aqui, né, quando a gente posiciona o mouse nessa posição, para começar a arrastar, um duplo clique já é suficiente para ele entender o que é para ser feito. Agora a gente já tem todos os dados que a gente precisa para calcular aquela fórmula. Acho que vale também, né, para exercitar a escrita de fórmula aqui no Excel, encontrar o beta a partir daqui. Utilizar uma cédula aqui para fazer esse cálculo do beta. Então, o que a gente faria? Então, vamos calcular o beta primeiro. Igual. Então, esse n vale 10, né? Esse a gente vai ter que calcular, botar. Talvez deve ter alguma função de contagem aí de dados, né? De linhas. É bem possível que tenha, mas desconheço, então vou botar o 10 aqui, já que eu sei os dados. Vezes o somatório de xy. O somatório de xy está na cédula D12. Então, vezes D12. Menos o somatório de x que está na A12. Vezes B12. Dividido. E agora a gente vai ter que colocar um parênteses aqui, né, para unificar todos os dados aqui do numerador.
fazer o mesmo para cá. Senão na hora de subtração ele não vai entender que o quadrado do somatório de x também faz parte. Aqui então a gente vai ter novamente o n, 10 vezes o somatório do quadrado de x, ou seja, o teor da coluna C12, menos o quadrado do somatório de x. O somatório de x é o 407, que está na A12. Então a gente vai levar ao quadrado. Fecha parênteses. Está aí o beta. Vamos ver o alfa então. O alfa seria, né, igual o somatório de x ao quadrado, que está na C12, vezes o somatório de y, que está na B12, menos o somatório de xy, que está na D12, vezes o somatório de x, que está na A12. Aqui vou colocar o parênteses já. Vezes C12 menos B12, aliás, A12 ao quadrado. Vamos ver aqui, sim, coloca um parênteses pra gente. Não tá certo, tá vendo? Tem que ter, ele tirou o parênteses em vez de botar, então vamos colocar aqui. Então vamos só puxar o gráfico novamente para ver se é isso mesmo. É isso aí, né? 0,25979, aqui até um arredondamento, aqui ele manda com mais casas decimais. Então essa seria uma outra, né, seria outra possibilidade de trabalhar com Excel, né? Obviamente apresentando essa forma de obter a regressão a partir da seleção do gráfico de dispersão, né? E depois já no gráfico de dispersão fazer a opção no layout de gráfico para obter a equação de regressão, ou também fazer o exercício de montar a fórmula com os dados a partir da tabela do Excel, né? Para apresentar esses comandos de soma, de fazer os somatórios, o quadrado, o produto e por aí vai. É isso aí então, pessoal. Bom estudo.